Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Amanda. Eu também, como a Miriam, sou trabalhadora aqui da casa e hoje eu vou iniciar com uma oração, uma prece para a gente se concentrar e depois se preparar para a palestra da Sidneide, que estará online, ela está no Brasil. Então, eu vou abrir aqui o Vida Feliz, que é um livro ditado pela Joana de Ângeles e psicografado pelo Divaldo Franco. E a mensagem é a 77, que diz: não conduzas o ultraje que alguém te atirou, desmoronando o teu dia. Certamente, há pessoas que não simpatizam contigo e até te detestam. Mas isso não é surpresa, porque te ocorre o mesmo em relação a outras. Este é um problema que os corações pacificados resolvem com facilidade, nunca valorizando ofensas, nem se importando com elas. Há um grande número de pessoas gratas e afetuosas que te cercam, que não é justo te agastares com aquelas as que constituem exceção no teu caminho. Deixa no coração do esquecimento a ofensa que te dirigem e segue na direção do amor que te guarda. Então, com essa mensagem que a Joana de Ângeles tão bondosamente traz até os nossos corações e a nossa mente, pedimos a orientação de Jesus e dos mentores espirituais para que saibamos sempre melhorar a nossa conduta, sempre buscar caminhos de nos tornar espíritos encarnados melhores, pessoas melhores, trabalhando sempre na seara do bem, buscando nos fortalecer, encontrar caminhos de fazer o bem sempre que possível, de perdoar as ofensas que são feitas a nós, enfim, de trabalhar sempre buscando a nossa melhoria e a melhoria desse planeta. Que essa mensagem, assim como a mensagem que a Sidneide vai trazer, possa alcançar os nossos corações e que ela possa ser, onde quer que ela esteja, abençoada, iluminada, instruída para essa mensagem de hoje. Que assim seja. Gratidão, Amanda, pela mensagem bela e sábia. Estou muito agradecida de poder estar aqui com vocês. Boa noite a vocês aí de Berlim e às outras pessoas que eu não sei, talvez em outros pontos do nosso planeta. E boa tarde ao pessoal que se estão aqui do Brasil. Então, eu estou aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Estou muito feliz de estar com vocês hoje, ter essa oportunidade de poder explanar o Evangelho. Então, vamos começar, então. Nós hoje vamos seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do nosso querido Allan Kardec. E a gente sempre fala, né, que esse é o mapa do tesouro. Vamos seguir os passos de Allan Kardec e dos bons espíritos de luz que ajudaram na codificação. E vamos seguir as palavras de Jesus. Vamos seguir e nos deixar inspirar por Jesus, o nosso mestre e guia. Então, hoje vamos iniciar o capítulo 9, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, o capítulo 8, né, terminou na última palestra, que eu infelizmente não pude assistir, eu acho que foi o nosso querido Eduardo, né? Também eu esqueci de falar que eu também sou uma trabalhadora da casa do Saja, e eu acho que todo mundo me conhece, porque eu já sou, assim, um pouco antiga, se vê pelos meus cabelos brancos. Então, Allan Kardec,
recebeu a inspiração dos bons espíritos de luz, né, para escrever a codificação, para nos orientar, né, e para nos instruir, para que nós possamos, né, aprender a ser espírita, né, estudar. E nesse momento, Allan Kardec recebeu essa inspiração, e pelo que eu vi aqui, né, pela minha pesquisa, ele colocou ele fez 3 capítulos, né, inspirado no Sermão da Montanha, né, que é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, e o capítulo 9, né, que hoje nós vamos estudar, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Por quê? Né? Porque os espíritos de luz puseram, né, essa parte, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Sermão da Montanha é uma passagem muito, muito importante para todos nós, né? É uma passagem do Evangelho de Jesus, que está em Mateus, capítulo 5 a 12, né? E também se chama as Bem-aventuranças. Essa passagem do Evangelho de Jesus mostra valores espirituais como humildade, misericórdia, justiça e paz. E também, nesse momento, foi logo, quase no começo do Evangelho de Jesus, né, se a gente pegar a Bíblia e for ler, né, o Evangelho de Jesus, logo depois que ele escolhe os seus apóstolos. E aí ele começa a pregação, e está, para nós entendermos, né, que é onde ele vem trazer a nova lei, né, porque antes as pessoas que viviam naquela época de Jesus, né, estavam muito seguindo as leis de Moisés, né, as leis de Italião, né, olho por olho, dente por dente, né, quando a pessoa fazia um mal, teria que pagar com o mesmo mal, né, a gente conhece já, né, eu só vou reciclar um pouquinho, relembrar. E Jesus veio para implantar, quer dizer, trazer, né, a lei do amor, do perdão e da caridade, né? E a gente pensa, já tentei esclarecer, prometi que eu não vou repetir mais, né, o erro, e ter paciência com essa pessoa, né, e respeitar o livre-arbítrio da pessoa, né? A gente não pode, infelizmente, a gente não tem, assim, uma forma de assinar um contrato, né, e dizer assim, hoje, né, vamos anular tudo, né, o que aconteceu antes, e a partir de hoje, né, é uma relação, assim, sem conflito. É todo um processo longo. E aí, continuando, o item 2, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, né, capítulo 5, versículo 9. Por que vamos ser filhos de Deus? Até repetindo um pouco, né, é promover a paz, né, é quando conseguimos nos reconciliar com alguém, é quando conseguimos ajudar a resolver conflitos, né, se nós estamos compreendendo outros, se somos filhos de Deus, é porque estamos trabalhando pela paz, né, porque Deus é fonte de amor e paz. E assim, nós estamos nos espelhando em Deus, né, aprendendo, né, a imitar, a seguir Deus, né, e vamos seguir Jesus, que é o nosso pedagogo amoroso, né? Jesus é sabedoria e luz, né? Vamos seguir Jesus. Então, continuando no item 3, né? Porque hoje, eu até no começo falei que nós vamos estudar até o item 5. Então, no texto do Evangelho de Jesus está: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca,
será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá condenação do fogo do inferno. Está em Mateus, capítulo 5, de 21 a 22, né? Então, essa passagem do Evangelho de Jesus, né, que Allan Kardec colocou aqui, realmente para nos ensinar, né, a lidar com o outro, na nossa interação com o outro. Não seguir a lei antiga, não seguir. Jesus está falando para nós, né, não siga mais a lei de Talião, a lei olho por olho, dente por dente. Né? Jesus fala, vamos comigo, né? Vamos, eu venho trazer a lei do amor, a lei da caridade, a lei do perdão, né? E aí, se a gente consegue seguir os passos de Jesus, né? Nos alivia muito, nos dá paz, né? Então, continuando o item 4, Jesus estabeleceu a lei da doçura, a lei da moderação, a lei da mansuetude, a afabilidade, a paciência. Voltando à palestra da Juscelma, né? Que foi muito boa, nos ajuda muito, né? A nos melhorarmos. Então, naquela época, chamar alguém de raca, que significava uma pessoa reles, né? Era entre os judeus uma expressão de desprezo. Então, Jesus está falando, olha, gente, não vai por esse caminho, né? Vamos aprender agora essa nova lei. E Jesus também desprezava, né, se até chamássemos de outra pessoa de louco, né? Então, vamos pensar, né, na passagem do Evangelho de Jesus, vamos pensar, nos inspirar no apóstolo Mateus, né? O apóstolo Mateus, ele era cobrador de imposto, e era uma pessoa não grata na época, né? E hoje em dia existem pessoas também não gratas que são injustas com a gente, né? Um pouco assim, parecido com o que Mateus fazia. E Mateus se sentiu atraído por aquela amorosidade de Jesus. O coração de Mateus estava assim, esperando essa oportunidade. E ele ficava meio curioso. Se vocês assistiram a série The Chosen, que eu acho que, traduzindo, eu fui aqui no tradutor, e é O Escolhido, né? Eu assisti essa série já uma vez e me impressionou, é muito bem feita, e agora estou assistindo pela segunda vez, né? O Mateus, a personagem do Mateus, dá vontade de abraçar, é a coisa mais linda, a transformação dele, né? Daquela função que ele tinha, né? Ele era rico, né? Ele tinha todos as regalias, né? Ele tinha contato com os soldados romanos, então ele oprimia o povo, o seu povo, né? Os judeus. E ele passou por essa transformação. O Mateus é um apóstolo, assim, para a gente estudar, né, e aprender com ele, né? É lindo, é a coisa mais linda, né? Então, provavelmente, né, naquela época, o Mateus sofreu muito bullying, né, sofreu muita perseguição, né, do próprio povo judeu, né, dos seus familiares, né? E ele conseguiu, ele se transformou, ele seguiu Jesus, né? E escreveu esse evangelho, né? Ou seja, justamente essa passagem do Sermão da Montanha, né? Ele está aqui, né? Então, quando essas palavras que são duras, né? Ofende alguém, né? A gente precisa pensar um pouco e cair em nós mesmos e falar assim, vamos rever, né? Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver essa parte do Sermão da Montanha, né? Vamos nos inspirar no Mateus, né? E a gente nós vamos nos melhorando, né? Então, se nós conseguimos nos equilibrar, né, na relação com as outras pessoas, né, pela união e pela concórdia, né? E sermos fraternos, sermos benevolentes, caridosos, né? Perdoarmos, né? Nós estamos demonstrando a nossa atitude, né, diante de Deus de humildade, né? Porque Jesus veio e nos falou, né? Ama a Deus ama a Deus sobre todas as coisas, né? E nós devemos nos amar também, né? Amar a nós
e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Ou seja, se a gente consegue se amar, a gente consegue amar o outro. Se a gente não se conhece, não consegue se amar, não assim, eu sou a mais inteligente, a mais linda, não. É se aceitar, né? É se aceitar e ver as qualidades que a gente tem, né? E ver quando a gente, né, não segue os ensinamentos de Jesus, né? Quando estamos nos desviando da estrada. Então, para finalizar, o item 5, né? Jesus nos ensina que nós recebemos os bens da terra que é necessário para vivermos aqui na terra, os bens materiais. Mas os bens espirituais são mais importantes para nós, por isso que os bens espirituais que a gente constrói são as amizades, é o trabalho no bem, né? É contribuir na comunidade pela paz, pela concordância, né? Até nas nossas opiniões, né? Até os filmes que a gente assiste, né? Até, sei lá, o jornalista X ou Y falou isso, a gente fala, o que ele falou, mas eu tenho essa minha opinião, né? Eu vou seguir Jesus, né? Se a gente avalia hoje em dia, o que se fala hoje em dia, né? O que se propaga, né? Hoje em dia, muitas vezes não está sendo propagada a paz, né? Então, a gente precisa sempre ter aquele distanciamento, sentar na cadeira do juiz, né, e ficar de fora da situação, e não se deixar envolver, porque hoje em dia, com a tecnologia, a gente recebe muitas informações que não são cristãs, né, infelizmente, mas estamos todos aprendendo. Nós constatamos que os bens da terra são tomados pelos violentos, né? Em prejuízo dos pacíficos, né? São palavras que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Infelizmente, né? Hoje em dia ainda existe, né? Essa opressão, né? Onde pessoas que têm muito poder, muita influência, ainda oprimem, ainda perseguem, né? Ainda provocam a dor, né? O sofrimento. Mas se a gente tem fé, né, em Deus, se a gente segue Jesus, né, Jesus promete que a justiça de Deus será feita aqui na terra, né? Essas palavras estão aqui no item 5, né, para nos dar coragem, para nos encorajar e continuar com a nossa fé, né? Porque assim, na terra como no céu, né, os pacíficos serão chamados filhos de Deus, né? E pelas comunicações espirituais e até por aquele livro, né, que é a Transição Planetária, né, esse livro se chama, está se prevendo que as pessoas que não sentem amor, né, que fazem o mal, eles não vão mais reencarnar na Terra. Então, é nesse sentido, né, nós espíritas, a gente estuda, né, a gente entende. E aí dá para a gente mais força e mais fé, né, para a gente orar, né, orar e ter paciência. Então, quando a lei de amor e caridade e perdão, né, for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, não haverá mais guerra, né, não haverá mais sofrimento, né? O fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte e o violento, né? A promessa de Jesus, a terra, né, segundo a lei do progresso, será transformada num mundo feliz, né? Os mansos irão povoar a terra, né? E as pessoas que não entenderam, que ainda não conseguem amar, né, que não conhecem Deus, vão povoar outros planetas, não vão ter um aprendizado em outro planeta, né? Hoje ainda acontece violência, né? Infelizmente. Mas para nós, né? Qual é a nossa atitude diante disso? Né? Qual é a nossa atitude diante do sofrimento e da violência que ainda existe hoje em dia? É orar. Orar pelas pessoas violentas, né? Pelas pessoas que não conhecem Deus, né? Orar pelas pessoas que
ainda provocam a dor, né? É ter fé, não perder a fé, né? Acreditar em Jesus. E se nós fôssemos fazer uma pergunta a Jesus, né, hoje, né? Qual seria a pergunta que a gente faria a Jesus? E Jesus vai nos escutar, e ele vai nos ajudar, vai nos dar apoio. Como é que nós vamos reagir diante de uma situação de sofrimento? Ou em uma situação de sofrimento em relação a outra pessoa, né? E a oração vai nos ajudar sempre, vai nos dar sempre força, né? Vamos pedir muita luz a Jesus, né? Vamos pedir, e pelo nosso merecimento, nós vamos receber a resposta de Jesus, né? Qual vai ser a nossa atitude? Nós vamos mudar os nossos hábitos, né? Nós vamos tomar uma atitude, vou falar assim, não vou ficar só prometendo, hoje eu vou fazer, né? Mas vamos ter paciência com nós, que às vezes a gente não consegue tudo de uma vez. E nós vamos nos esforçar, né, para sermos amorosos e pacíficos. E para encerrar, eu vou ler essa passagem, né, depois do Sermão da Montanha, né? Se vocês puderem chegar em casa, ler o Sermão da Montanha. Mas eu vou ler a passagem seguinte, que eu acho assim algo sublime. Jesus é o nosso sábio pedagogo. Ele tem tanta paciência com a gente, ele é tão amoroso, e ele deixou esse evangelho, né, que nos guia. Que aqui nessa Bíblia está, o capítulo 3, né, do Sermão da Montanha, de 5 a 7. Está em Mateus 5, de 9 a 14. O sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocar sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E assim, estou muito agradecida, né? Estou muito agradecida a Jesus, estou muito agradecida a vocês, né? Vamos receber essa luz de Jesus, que nos pacifica, e que essa passagem do Evangelho de Jesus vai nos ajudar sempre. Muita paz para todos nós. Assim seja. Obrigada, Sidneide. Vamos agora passar para a prece final. Agradecemos, Senhor Jesus, pelas tuas benesses para conosco, pelas tuas palavras no Sermão da Montanha, quando tu, com todos os teus discípulos, diante da multidão, Senhor, professou essa lei de amor, essa lei de acolhimento, mostrando a todos o caminho a seguir. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos olhar dentro de nós neste momento,
Como é que eu me encontro? Como é que eu estou me sentindo, me comportando diante daqueles que me são próximos, daquele que eu digo eu os amo? Como é que é o meu dia a dia com o meu esposo ou minha esposa, com meus filhos? Como é que vai o meu coração? Quais são as palavras que eu digo? Palavras amorosas ou palavras de rancor, de violência? Como é que eu olho para o outro, julgando ou aceitando? São ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos proporciona para podermos nos desarmar de todas essas couraças que trazemos há muitos séculos, de sempre nos defender, de sempre procurar nos cercar de muralhas. Vamos ser mais fraternos, mais bondosos com as nossas palavras, com os nossos gestos. Eu te amo, eu te aceito, eu te compreendo. Eu quero uma relação feliz contigo, meu marido, meu filho, meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai. E procurar trabalhar em nosso coração os nossos sentimentos. A nossa mentora Joana de Ângeles nos convida também em seus livros, nas suas mensagens, a trabalharmos as nossas sombras, aquilo que temos dentro de nós, que não queremos nem ver, nem saber, aqueles monstrinhos que carregamos dentro de nós. Olhe para eles, tenha um diálogo com eles, caminhar com eles numa relação de acolhimento, de compaixão, de bondade, para que possamos nos conhecer, para que possamos dar um passo a cada dia nesse conhecimento de nós mesmos, sem fugas, sem medos, sem traumas, nos aceitando, nos modificando, porque nós temos um caminho certo, nós temos orientações bondosas de Jesus, dos espíritos amigos, da mentora Joana de Ângeles. Que esta mensagem de hoje, bem-aventurados os mansos e pacíficos, seja uma chuva bondosa no terreno árido que ainda é o nosso coração. Que esse terreno possa absorver essa chuva de bênçãos e se tornar um terreno ameno, se tornar um terreno fértil, onde venha germinar sementes de bondade, de amor, de caridade, de perdão. E as plantinhas que irão surgir, e o verdor, as cores das flores, como agora na primavera, aqui na Alemanha,
a variedade das cores da vida que brota, também brote no nosso coração. E assim, agradecidos, vamos agora para o passe. Todos nós unidos, nossos pensamentos, em direção a Jesus, continuando ligados a Ele, e recebendo agora neste momento os fluidos de amor, de saúde, de paz, de reconforto, que caem sobre todos nós. Esses fluidos que são derramados sobre nós, sentindo-os sobre a nossa cabeça, entrando no nosso corpo, trazendo-nos leveza, saúde, para a enfermidade que temos, aquilo que nos causa dores, desconforto, cada um direcionando para aquilo que precisa. Sentindo neste momento esses fluidos trazendo alívio e cura para o que necessitamos. Também a cura e alívio para as nossas dores da alma, nos libertando de tudo aquilo que nos faz mal, rancor, ódio, desarmonia, pânico, medos, recebendo saúde espiritual, emocional, sentindo paz dentro de nós, alegria, agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que recebemos. Vamos, neste momento, também pensar nos nossos familiares, nos nossos entes queridos, que eles também recebam, neste momento, essa luz divina, esses fluidos salutares que curam o corpo e a alma. Vamos pensar naqueles entes queridos que necessitam de auxílio neste momento, mentalizando-os. Também para os nossos amigos, conhecidos, colegas de trabalho ou de escola, que necessitam de ajuda, de auxílio, que eles recebam neste momento o auxílio necessário.
Vamos pensar também naquelas pessoas com quem temos algum conflito, ou elas conosco, para que a reconciliação, a paz, venha morar no nosso coração. Vamos pensar também agora nos nossos entes queridos desencarnados, pedindo muita luz, muita paz em seus corações, enviando-lhes o nosso abraço, o nosso carinho para eles. Vamos pensar também na cidade em que moramos. Muita luz se faça sobre essa cidade, sobre os seus moradores, em todos os cantinhos dessa cidade. Também no país em que moramos, muita luz, muita paz. Mentalizando também o Brasil, o país de onde viemos. E pedindo por todas as nações deste planeta, principalmente aquelas que vivem em conflito, sem guerra, para que a luz de Jesus se faça sobre todos eles, a reconciliação e a paz sejam possíveis entre todos nós. Que essa paz esteja em nossos corações, em nosso espírito, nossa alma, e que possamos espalhar essa paz por onde passarmos, por onde vivermos. Como Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores, que são luz também, como Jesus. Nós nos tornarmos luz onde estivermos, onde vivemos. Assim, agradecidos, vamos encerrando o passe e a nossa reunião desta noite com votos de paz para todos. Agora vamos receber a água fluidificada, que é também um alimento para a nossa alma. Medicamento.